E vamos falar agora sobre São Paulo crescer no ranking como o melhor ambiente de negócios do país. Segundo pesquisa do Doing Business, subnacional do Brasil, realizado pelo Banco Mundial, o BIRD, sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com o advogado Gabriel Quintanilha. Ele é especialista em direito econômico e tributário. Gabriel, seja muito bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp. Agradeço aí a sua participação conosco aí no nosso jornal. Vamos começar abordando esse assunto aí que é muito importante nessa análise econômica, principalmente aqui para o estado de São Paulo. Seja bem-vindo, Gabriel. É um prazer enorme estar aqui contigo hoje. É uma honra muito grande para mim poder tratar desse assunto, que, sem sombra de dúvidas, é muito relevante para o crescimento não só do estado de São Paulo, mas para todo o país, principalmente se considerarmos que a economia brasileira tem como principal motor a economia do estado de São Paulo. Agora, Gabriel, São Paulo lidera o ranking, da unidade federativa com o melhor ambiente de negócios do país, de acordo com dados da primeira edição aí do Doing Business, realizado pelo BIRD, que foi divulgado na última terça-feira, na semana passada. Eu quero saber a sua análise em relação a isso. O estado de São Paulo, ele avançou muito nos últimos anos com relação à desburocratização dos sistemas, principalmente para abertura de empresas, fechamento de empresas e recolhimento de tributos. Foram avanços muito importantes frente aos demais estados do Brasil. Hoje, por exemplo, em São Paulo, é possível uma alteração de contrato social em 2, 3 dias. E isso é extremamente relevante para o empresário. Além disso, a própria Secretaria de Fazenda do Estado de São Paulo criou programas de compliance tributário, como o programa Nos Conformes, que permite que contribuintes que recolhem os tributos em dia possam ter um canal direto com o governo, com a Secretaria de Fazenda, permitindo, então, que as multas sejam reduzidas. Então, quando a revista Doing Business ela analisa a possibilidade de crescimento do estado de São Paulo, ela avalia de forma muito positiva, porque realmente é o estado que mais avançou na desburocratização. E sabemos que no Brasil a burocracia, principalmente a burocracia tributária, é um entrave muito grande para o desenvolvimento e para o crescimento de empresas. É muito importante que o Estado mantenha esse avanço para a retomada pós-Covid. Agora você citou nessa retomada pós-Covid, nós temos aí na agenda crise de energia, crise hídrica e talvez uma terceira onda aí que começa a ser eminente no nosso país e no estado de São Paulo. Todas essas previsões, elas podem prejudicar o PIB? O cenário brasileiro realmente não é um cenário tão favorável. Há uma preocupação muito grande com relação à crise de energia gerada pela crise hídrica. Essa preocupação ela é real e pode gerar um impacto profundo na inflação brasileira. Tanto é assim que o Banco Central aumentou a taxa de juros na última semana como uma das medidas para tentar conter a inflação, que nesse momento ela se demonstra quase que inevitável. No mundo inteiro há um crescimento inflacionário, principalmente porque houve um período de mais de um ano sem produção de bens da vida, sem produção de peças. Então os preços necessariamente eles acabam subindo, porque com a retomada da economia, as pessoas voltam às ruas, voltam a consumir e a produção não segue essa velocidade do consumo, gerando sim uma inflação que ela é presente, principalmente hoje vemos isso nos Estados Unidos e em alguns países da Europa. No Brasil não será diferente. A grande preocupação que nós temos aqui, mais até que a terceira onda da Covid, veja, economicamente falando, e eu não digo com relação às vidas que se perdem, que cada vida tem que ser resguardada, mas economicamente a crise hídrica que impacta na geração de energia, impacta no preço da energia elétrica, sem sombra de dúvidas, ela é um fator a ser uma preocupação, porque efetivamente haverá uma necessidade muito grande de demanda por energia elétrica nesse período de retomada. Então, o impacto no PIB pode existir? A resposta é sim. Nós ainda temos um cenário muito incerto para o Brasil, porque a vacina, infelizmente, ela não tem uma velocidade que deveria, e além disso,
existem esses entraves econômicos que precisam ser solucionados. Vamos torcer para que o impacto seja o menor possível, porque ainda temos o setor de exportações, principalmente de itens básicos, ainda muito aquecido. E a tendência é um aquecimento ainda maior para a exportação e para o agronegócio. Agora, importante dentro disso tudo também, que patamar o estado de São Paulo se encontra aí nessa retomada do pós-pandemia? Olha, o estado de São Paulo é, sem sombra de dúvidas, o estado, dentre os estados brasileiros, o mais preparado para essa retomada. Há uma concentração no estado de São Paulo das principais indústrias do Brasil e é a principal economia da América Latina. Portanto, a economia de São Paulo ela é capaz de absorver a economia brasileira. Fazendo um pequeno comparativo, por exemplo, com o Rio de Janeiro, né? A nossa queda econômica aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, foi muito superior à queda econômica do estado de São Paulo. Porque o estado de São Paulo ele é um estado atrativo economicamente, por quê? Pela desburocratização, fato esse consolidado na pesquisa realizada pelo ranking Doing Business. Além disso, você tem um cenário comercial mais favorável e até mesmo uma concentração maior de indústrias, empresas e certamente de mão de obra qualificada. Agora, outro ponto que é importante dentro disso, né? O Mercosul não tem fluído como se imaginava, nos últimos anos vem perdendo, né, espaço de negócios e São Paulo tem feito, como São Paulo, né, tem compensado isso? São Paulo tem feito bons negócios com a América do Sul, com o bloco do Mercosul? Olha, o Mercosul é um bloco econômico que faz 30 anos esse mês, né? 30 anos agora no mês de junho completa o Mercosul e realmente o Mercosul tem sido pouco explorado, não só pelo estado de São Paulo, mas também pelo Brasil como um todo. Em negociação, o Mercosul perde, por exemplo, com as negociações com a China. É claro que o Mercosul precisa ser mais explorado e esse momento de pandemia, em que os nossos vizinhos eles passam por dificuldades ainda mais profundas que as nossas, é um momento em que seria muito interessante que esse relacionamento ele passe a ser mais intrínseco. Porque o estado de São Paulo, que é um estado poderoso, produtor, é um estado realmente economicamente rico, pode se aproveitar desse momento para estimular não só as relações econômicas, mas também as exportações. Agora, é muito relevante também que haja uma interlocução do governo federal que, em vez de criticar o Mercosul, deve buscar os países do bloco para que possamos fazer negociações melhores dentro do bloco. Afinal de contas, é um bloco consumidor. É importante lembrar que o Brasil, sem sombra de dúvidas, é o país mais poderoso do Mercosul. Se nós fizermos a nossa parte, nós temos um continente consumidor para os bens de consumo brasileiros. E, claro, se o Brasil se aproxima do Mercosul, o estado de São Paulo ele vai ganhar com esse relacionamento. Agora o Brasil, né, hoje é o segundo colocado no número de mortes para a Covid-19, contando que os Estados Unidos já têm a pandemia sob certo controle, pode sim ser o líder de mortes para a Covid-19. O que atrapalha isso em termos de investimentos econômicos vindo do exterior? Também o que atrapalha a retomada do crescimento econômico na questão aí da credibilidade? A pior crise econômica que pode existir é a crise de confiança. A crise de confiança, ela gera muita insegurança do investidor que não sabe se vai ter um cenário favorável para que efetive o seu investimento. Enquanto nós não estabilizarmos a curva de contágios e a curva de mortes no Brasil, nós vamos ter sim muitas dificuldades para a atratividade de investimentos. Agora, é importante também lembrar que não são 500 mil mortes, são 500 mil pessoas, são 500 mil seres humanos e 500 mil trabalhadores. Pessoas muitas vezes altamente qualificadas que nós perdemos para essa doença cruel que, enfim, dominou o Brasil. A gente não pode pensar nesse número como um número somente de mortes, mas
são pessoas que estavam muitas vezes no mercado de trabalho, produzindo, sustentando famílias e que hoje não estão mais. Isso gera um impacto econômico, sem sombra de dúvidas, muito relevante, porque são pessoas que, estatisticamente, poderiam viver mais 18 anos de vida produtiva. Haverá uma necessidade de substituição dessas pessoas. Mão de obra técnica que se perdeu por uma doença em razão de uma política mal conduzida, uma política de segurança, de saúde mal conduzida. Então, é necessário pensar que essas pessoas precisarão ser substituídas no mercado de trabalho, e nós temos um cenário de educação muito frágil no Brasil, onde temos crianças e adolescentes fora da escola, exatamente pela falta de infraestrutura básica de educação que é entregue no país. Ou seja, nós teremos um cenário ainda muito perigoso com relação à economia e à atratividade de empresas para o país. Por um motivo muito simples. Perdemos mão de obra, as pessoas ainda têm medo de ir para a rua e, além disso, ainda há o risco da terceira onda, que caso aconteça, novos lockdowns irão acontecer, novos fechamentos e, mais uma vez, as empresas perderão o faturamento e perderão a atratividade. É fundamental que a vacinação avance o mais rápido possível para que a gente possa retomar o crescimento econômico do Estado de São Paulo e do Brasil como um todo. Agora, Gabriel, é interessante, né, que as pessoas às vezes não ligam economia, saúde, educação, e o importante da gente ressaltar nesse momento é que as políticas públicas de saúde e de educação influem muito na política econômica de um país e o desenvolvimento econômico, né? Sem sombra de dúvidas, porque se você não tem mão de obra qualificada, você não tem produção econômica. Diga-se de passagem, um dos grandes erros da economia brasileira foi dar um estímulo muito maior para o ensino superior, por exemplo, em detrimento do ensino técnico. Hoje, no Brasil, a mão de obra técnica, ela é, de um modo geral, uma mão de obra já mais idosa, porque são pessoas que vêm da década de 80, fazendo cursos técnicos que não existem mais no Brasil. Países economicamente evoluídos, desenvolvidos, como é o caso da Alemanha, a mão de obra técnica, ela é a mão de obra mais avançada e mais qualificada. Aqui no Brasil, nós tivemos investimentos em educação muito ruins nos últimos anos, estimulando somente o ensino superior, inundando o mercado com profissionais de ensino superior, muitas vezes de baixa qualidade, que o mercado não foi capaz de suportar. Então, hoje, nós temos um cenário de Covid em que as pessoas estão morrendo, nós temos um cenário de Covid em que a mão de obra especializada está morrendo e haverá necessidade de substituição. E mais do que isso, educação. Hoje, 15% das crianças brasileiras em idade escolar estão fora das escolas. Essas crianças chegarão ao mercado de trabalho sem nenhuma condição de atender às necessidades econômicas. Hoje, as empresas que buscam mão de obra especializada estão com dificuldades de contratar. Por quê? Porque no Brasil não existe esse elo que deve ser feito entre educação, emprego e economia. Afinal de contas, uma população educada, ela produz mais. Uma população educada, ela é capaz de buscar novos postos de trabalho e, com isso, a economia se desenvolve. Agora, um outro fator, né, e a gente entrando nesse tema da desburocratização, quais os principais fatores aí? A gente falou bem do Estado de São Paulo, que já está avançado nessas etapas, mas a gente vê no cenário brasileiro em geral, que também influi no Estado de São Paulo. O que precisa ser feito para desburocratizar? Quais as ações que devem ser tomadas aí e como a tecnologia pode auxiliar o desenvolvimento aí de ações de desburocratização? Olha, o Estado de São Paulo, por exemplo, adotou uma medida muito simples, foi medida dentro da junta comercial. A junta comercial do Estado de São Paulo, ela é uma das mais rápidas do Brasil para o registro de contrato social e alteração de contrato social, além da baixa da empresa. Esse instrumento é um instrumento que gera muita segurança para o empresário, que precisa de rapidez, muitas vezes, para mudar sua atividade. Essa é uma medida que poderia ser adotada por outros estados do Brasil, que já seria uma medida também muito interessante. Um outro ponto relevante que existe no estado de São Paulo é o acesso às informações fiscais. O estado de São Paulo ele permite que as empresas
contribuinte de ICMS, que é o principal imposto a ser arrecadado pelo Estado de São Paulo, por todos os estados do Brasil, diga-se de passagem, permite um canal direto para aqueles contribuintes que recolhem o tributo em dia, que são classificados como contribuintes classe A, que eles possam tirar suas dúvidas do nosso complexo sistema tributário. Isso gera uma desburocratização. O tempo de abertura e fechamento de empresas em São Paulo é muito mais rápido do que em outros estados da federação. Então, esse cenário que simplifica a função do empreendedor é um cenário que gera atratividade e é um exemplo para os demais estados do Brasil, que, de um modo geral, já não tem o desenvolvimento econômico do estado de São Paulo, porque as principais empresas brasileiras, elas se situam no estado de São Paulo. Isso faz com que as empresas periféricas, elas tenham uma atratividade de se locomover, de se transferir para o estado de São Paulo. Agora, a partir do momento em que os demais estados brasileiros criam cenários em que o empreendedorismo passa a ser mais eficaz e mais simplificado, certamente os demais estados também poderão se desenvolver. E esse ponto é muito importante, porque, na verdade, o que nós temos hoje é a economia de São Paulo pautando a economia brasileira. A economia de São Paulo hoje é, sem sombra de dúvidas, a mola da economia brasileira. De modo que essa descentralização é fundamental para o crescimento do país. Porque, comparando o PIB do estado de São Paulo com o PIB dos demais estados, nós temos realmente uma discrepância muito grande. Gabriel Quintanilha, eu quero agradecer a sua participação no Jornal da Rede Alesp desta segunda-feira. Muito obrigado aí por nos esclarecer sobre esse tema. Foi um prazer enorme, agradeço demais essa possibilidade e me coloco à disposição. Um ótimo dia, uma ótima semana. Certo, falamos aí da retomada econômica do estado de São Paulo.